fato mais terrível que eu presenciei até os dias atuais e que a gente não consegue tirar da memória esse acontecimento, né? Hoje semana já completando 15 anos desse acontecimento, mas realmente é uma marca assim que não tem como esquecer. Em 2009, na Paraíba, uma família inteira foi assassinada dentro de casa por 2 vizinhos. E o motivo por trás disso tudo é tão absurdo que parece mentira. Uma galinha. 7 vidas foram brutalmente tiradas, incluindo 2 crianças e uma mulher grávida de gêmeos. Mas a verdade é que essa tragédia foi o resultado de anos de inveja, ressentimentos e humilhações acumuladas entre vizinhos. Sem dúvida, foi a cobertura mais difícil que eu tive que fazer, porque eu vi colegas, não só da imprensa, chorarem nesse dia, mas vi pessoas da polícia, pessoas da perícia. Tinha um homem que ele era motorista do carro do IML e ele estava acostumado a ver esse tipo de tragédia todos os dias. Mas nesse dia, em especial, eu vi ele chorar. Ele tinha mais de 30 anos, estava perto de se aposentar do IPC. Uma chacina tão brutal que deixou até policiais e promotores sem acreditar no que haviam tomado conhecimento. 15 anos depois, novas informações surgem, uma série documental e mostram o lado mais sombrio desse caso que deixou até os policiais em choque. Mas a grande pergunta continua, né? O que leva alguém a cometer tamanha monstruosidade contra uma família inteira? Nesse vídeo você vai conhecer todos os detalhes dessa história assustadora, a chacina do Rangel, um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes de seguir com o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você curte futebol? Bom, eu sou fã, assim como a maioria dos brasileiros, e foi pensando nisso que eu resolvi mostrar o lugar onde eu faço as minhas apostas, antes mesmo da bola começar a rolar. Mas é claro, antes de tudo, vale lembrar, a Blaze é uma plataforma destinada apenas para maiores de 18 anos. Recado dado, vamos escolher juntos uma partida para apostar? Pessoal, estou aqui na página então de esportes da Blaze, né? E vamos fazer um joguinho aqui no Brasileirão, né? Brasileirão Série A. Eu vou para uma rodada que vai acontecer dia 17 de agosto, que é Internacional e Flamengo. A gente tem a odds aqui para o Internacional 3.5, para empate 3.1 e para o Flamengo 2.25, né? O Flamengo está um pouco melhor aí no campeonato. Eu vou de Flamengo mesmo. Clico aqui e agora eu escolho o meu valor, né? Vou deixar esse valor mesmo. Efetuar a aposta. Pronto, aí ó, rapidinho. Agora é só aguardar, né? E esperar para o Mengão ganhar, né? E aí? Curtiu? Quer aprender a apostar com segurança na Blaze? É só acessar o site pelo link na descrição ou no comentário fixado e fazer a sua aposta nos seus jogos preferidos. Ah, e o mais importante, jogue sempre com responsabilidade. Blaze, jogue para vencer. O crime brutal ocorrido em 2009 ganhou uma série documental de 3 episódios produzida pelo JPB1, o Jornal da Paraíba, no ano passado, exatos 15 anos após a chacina. Na série são revelados relatos inéditos de quem presenciou a tragédia de perto. Moradores da região e jornalistas que cobriram o caso na época compartilham as suas memórias e bastidores das reportagens. O crime completou 16 anos recentemente e até hoje muitas dúvidas ainda cercam esse acontecimento trágico que marcou a Paraíba. Mas afinal, como que tudo isso chegou a acontecer? A chacina do Rangel. Na noite do dia 9 de julho de 2009, na rua Oswaldo Lemos, bairro do Rangel, o casal Carlos José Soares de Lima e Edileuza Oliveira da Silva, vizinhos de Moisés, invadiu a casa dele e de sua família de forma violenta, arrombando a porta da frente. Assim que entraram na casa, se depararam com a primeira vítima, uma menina de 11 anos que dormia na sala. Ela foi atacada ainda adormecida com objetos pontiagudos e cortantes, recebendo diversos golpes. Ela tentou se defender, levando a mão no rosto, mas teve a mão decepada com tanta brutalidade que ela foi arremessada em cima do guarda-roupa. Segundo José Guilherme Lemos, promotor de justiça na época, apenas um facão foi apreendido como arma do crime. Porém, está claro que outras ferramentas também foram usadas naquele massacre. Apesar da polícia só ter apreendido um instrumento, que era um facão, não só foi esse o utilizado pelos 2 acusados para a prática dos crimes de homicídio.
Depois de matarem a menina, Carlos e Edileuza seguiram até o quarto do casal, onde estavam Moisés, sua esposa, Divanise Lima, e mais 2 crianças que dormiam com eles, uma de 3 anos e outra de 4. Divanise estava grávida de gêmeos, ao total 7 vidas foram perdidas. Segundo o promotor, todas as vítimas foram mortas da mesma forma, com golpes em regiões letais usando instrumentos cortantes e afiados. Gilson José, policial militar na época, contou que vizinhos ouviram gritos e acionaram a PM. Ao entrarem na residência, os agentes se depararam com uma cena brutal. A mãe toda ensanguentada implorando por ajuda, enquanto 2 crianças, também feridas e em choque, apontavam os culpados sem hesitar. Carlos e Edileuza, os próprios vizinhos da família. Ao que tudo indica, havia também um filho de 7 anos na casa que chegou a ser atacado, mas sobreviveu. Outro menino, de 14 anos, se escondeu debaixo da cama e permaneceu ali, em silêncio, ouvindo cada momento da tragédia sem conseguir fazer nada. Imagina o desespero de presenciar tudo aquilo sem poder salvar ninguém. A polícia saiu em busca dos criminosos e, ao chegar na casa de Carlos e Edileuza, se deparou com uma cena absurda. Os malditos estavam simplesmente tomando banho, tranquilos, como se nada daquilo tivesse acontecido minutos antes. A criança me falou que quem tinha feito isso com a família dele tinha sido o Carlos e a Edileuza. Aí me desloquei ao local na casa deles. Estavam todos 2 tomando banho, limpo, feito de conta que não tinha acontecido nada, totalmente aquela frieza, né? Aí eu cheguei, eu fiz uma pergunta a ele, eu disse, mas rapaz, como é que você faz uma situação dessa aí, entendeu? Matando toda uma família aí. O crime abalou a todos, centenas de pessoas compareceram ao velório da família. Na época, a mídia deu bastante atenção ao caso, cobrindo todos os detalhes, inclusive o julgamento, que ocorreu em setembro de 2010. A população estava em choque, e queria saber qual seria o destino de Carlos e Edileuza. Foi uma comoção muito grande da sociedade. A gente nunca viu um fórum tão agitado, eu tenho essa lembrança ruim do Tribunal do Júri lá no dia. O povo queriam assistir, né? Queriam participar. Ao serem presos, Carlos assumiu toda a culpa, numa tentativa clara de livrar a sua esposa, que negou o envolvimento e afirmou que apenas acordou com os gritos de quem estava sendo morto. No entanto, a criança que sobreviveu foi direta. Os 2 participaram do massacre. Foi assassinar o pai e a mãe, não foi as crianças, né? A legítima defesa bateu nisso que eu estava perto. Não foi porque eu que matar os filhos dele, não. Eu estava em casa mesmo, eu me acordei com os gritos dos povos que estavam morrendo. A criança informou a ele que quem teria matado as crianças teria sido a senhora Edileuza. Agora está confirmado a participação dela, que foi ter feito essa atrocidade com as crianças. De acordo com as autoridades, eles não demonstraram remorso em momento nenhum. Eu não consigo realmente identificar um remorso, algo assim que me faça compreender que ele ficou realmente chocado. Demonstrava frieza naquele momento. Demonstrava frieza, ser calculista e planejou, né, todo aquele acontecimento. Não vejo realmente que ele ele realmente não ficou arrependido, essa seria a palavra. Entre os presentes no julgamento estava um dos filhos que sobreviveu à chacina. Ele atuou como declarante no processo e o juiz da época, Marcos William, fez de tudo para conduzir o depoimento da melhor forma possível. Segundo a autoridade, tudo era evidente e mesmo ele, já acostumado a lidar com casos brutais, ficou chocado com a barbaridade do crime, considerado hediondo. Carlos e Edileuza foram condenados a 116 e 120 anos de prisão, respectivamente. Pela gravidade do caso, perderam o direito à progressão de regime e terão que cumprir, no mínimo, 30 anos em regime fechado. As autoridades só conseguiram reconstruir toda a sequência dos fatos graças à criança que sobreviveu. Além de confirmar o envolvimento da mulher de Carlos no crime, o menino relembrou detalhes importantes que ajudaram a esclarecer tudo. Ele foi, sem dúvida, um verdadeiro guerreiro. Nós tivemos 2 vítimas sobreviventes e eles conseguiram, relatar a sequência como os acusados entraram na casa, a sequência dos crimes de homicídios consumados que foram perpetrados. Fazendo de tudo, né? Para que
ele pelo menos esqueça dessas coisas que aconteceu, que não vai esquecer, porque viu tudo, né? A tragédia, viu tudo. Estava debaixo da cama, que ia morrer também, escutou quando ela estava molando a faca lá de fora. Mas, após o massacre, uma pergunta pairava no ar e deixava todo mundo sem entender. Por que o casal decidiu exterminar a família inteira de vizinhos? E é justamente aí que o caso se torna ainda mais absurdo e inacreditável. A motivação do crime. O crime brutal chocou a todos e entrou para a história como um dos casos mais trágicos já registrados na Paraíba. E o motivo por trás de tanta violência só reforça como há tempos muita gente já tem perdido o juízo. Segundo o site Paraíba Dia a Dia, tudo começou por causa de uma galinha. Isso mesmo, Carlos e Edileuza decidiram tirar a vida de Moisés e toda a sua família por conta de uma simples galinha. De acordo com as investigações e os relatos apresentados no júri, tudo teve início com um desentendimento aparentemente banal ocorrido durante o dia. Uma briga entre crianças por causa de uma galinha. O que parecia algo pequeno acabou envolvendo os pais, gerando uma discussão mais acalorada que terminou tragicamente em uma chacina. As crianças de duas famílias teriam se desentendido por causa da tal galinha. Na verdade, pouco se sabe sobre como era a relação entre os vizinhos antes do crime, mas tudo indica que aquele conflito foi só a faísca final para algo que já vinha se acumulando há tempos. Segundo o portal TV Arapuã, os atritos entre famílias já duravam um bom tempo e havia uma certa diferença social entre elas. A família de Moisés tinha uma condição um pouco melhor que a de Carlos. O mais triste é que no passado eles chegaram a ser bons amigos. Moisés trabalhava numa fábrica de gesso e quando ela fechou, usou a indenização e os moldes para montar um galpão. Chegou até a convidar Carlos para trabalhar com ele e o negócio começou a prosperar. A própria Edileuza ajudava na produção, já que o serviço exigia bastante mão de obra. Mas então veio o problema. Carlos passou a achar que merecia uma parte maior do lucro por cada placa de gesso feita. As brigas começaram por aí. Para piorar, Carlos tinha um problema de visão e Moisés fazia piadas, chamando-o de Carlos Caraói ou Cego Bila. Com o tempo, o clima entre as famílias ficou insustentável. E tudo desandou de vez quando uma galinha da família de Moisés desapareceu. Eles teriam acusado Carlos de ter furtado o animal. E o desfecho dessa história, infelizmente, você já conhece. Muito sangue. É difícil saber qual é a versão exata dos fatos, mas tudo indica que foi a soma de todos esses conflitos que gerou a tragédia. Atualmente, a casa onde tudo aconteceu foi demolida. Inicialmente havia a ideia de construir ali um tipo de memorial em homenagem às vítimas, mas o projeto nunca saiu do papel. Hoje, o que resta no local é apenas um terreno vazio. Como já dito, felizmente 3 filhos conseguiram sobreviver à tragédia, entre eles um adolescente de 16 anos. Os meninos de 7 e 14 anos foram acolhidos pela avó materna. O mais novo precisou passar por cirurgia, já que também foi brutalmente atacado durante o massacre, assim como o restante da família. O mais velho só sobreviveu porque naquela noite estava dormindo fora de casa. Hoje os 3 têm 31, 29 e 22 anos. Eles optaram por não aparecer no documentário, mas receberam apoio durante o período mais difícil, de conselheiros, tutelares, assistentes sociais e familiares. Apesar de toda a dor que enfrentaram na infância, ao menos aparentam levar uma vida tranquila atualmente. Já o casal segue preso, cumprindo a pena pelo massacre. Segundo o canal da TV Arapuã no YouTube, Carlos teria se arrependido do crime e afirma hoje ter aceitado Jesus. Agora ele coloca a culpa em Edileuza, o que chama a atenção, já que no início ele tentava protegê-la. A verdade é que não foi só a população da Paraíba que ficou marcada por essa tragédia. As autoridades envolvidas jamais esquecerão o que presenciaram naquele caso, assim como os jornalistas e os profissionais de saúde que atenderam ao chamado dessa tragédia. Carlos e Edileuza tiraram 7 vidas, incluindo crianças e 2 bebês que nem chegaram a nascer. Massacraram uma família inteira com frieza e, no fim, pegaram 116 e 120 anos de prisão. Parece muito, né? Mas na prática podem sair depois de apenas 30 anos. 30 anos por exterminar uma família inteira. Será que isso é justiça? Quantas vezes a gente vê monstros como esse sendo reabilitados enquanto as vítimas são esquecidas? Você acha que 30 anos é o suficiente para pagar por um massacre desses? Qual a pena você acredita que eles mereciam? Comenta aqui embaixo que eu tô de olho. Até o próximo vídeo. Tchau.